Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fernando do canal Alternando. Pois é, estive afastado uns dias aí sem gravar vídeos aí por conta de uma forte gripe aí, mas estamos na ativa novamente, ok? Hoje o objetivo desse vídeo aqui em específico é trazer para vocês um pouco sobre viagens longas dentro e fora do Brasil. Bem como eu quero passar a minha experiência, não é tanto assim, mas creio que possa contribuir com alguma coisa, né? Sobre a primeira viagem, como ela deve ser feita, né? A gente esquece lembra de algumas coisas que são importantes, mas esquece daquilo que é primordial, que eu vou relatar aqui, né? Como marinheiro de primeira viagem, eu também passei meus perrengues, tá? Eu quero contar aqui, trazer aqui para que vocês possam evitar e não passar por isso também, ok? Lembrando que o intuito desse vídeo aqui não é determinar como você deve fazer ou não a sua viagem, mas levantar um tópico que foi tema lá no nosso grupo de NC, tá? E trazer para vocês. Eu vou deixar uma foto do meu retorno de viagem e uma foto deixada por um amigo lá no nosso grupo também de NC, do retorno da viagem dele. Nota que na minha foto eu estava com a Versys 650, tá? Rodei próximo a 7.000 quilômetros aí, nessa viagem que eu fiz a Atacama. E esse amigo deixou a foto dele aí também. Foi uma viagem que ele fez Argentina, Uruguai, voltou para o Brasil, 4.500 quilômetros ali, tá? A primeira viagem dele. E ele retornou com a moto bem danificada, assim como a minha também estava, né? Então, vamos lá, vamos falar sobre como a gente deve cuidar disso. Então, pessoal, até deixei anotado aqui um scriptzinho. O seguinte, uma viagem longa deve ser levada em consideração vários fatores, como as chuvas, a temperatura que você vai enfrentar durante o trajeto, conflitos com a moeda local, né, se você não está acostumado a lidar com dinheiro lá fora, a forma de contato que você vai ter, se vai usar celular ou se vai parar em posto de gasolina, a gente vai falar disso logo à frente aí, né? Principalmente Wi-Fi, né, que eu me refiro à forma de contato. O planejamento da visitação, o que você vai ver durante o caminho, o percurso, bem como se vai estar tudo coberto dentro do mesmo dia, você vai conseguir fazer o que você está planejando dentro do mesmo dia. Os cuidados pessoais, que é esse tema que pega bastante, né? E os cuidados com a moto, que é o principal. A gente deixa a desejar nesse aspecto. Muita gente que eu vejo falar de viagem de primeira... Muita gente que eu vejo falar de sou marinheiro de primeira viagem, deixei a desejar nisso também. Como eu falei ali antes, eu também deixei a desejar. Primeira viagem, por isso que a primeira viagem a gente nunca esquece, né? Sobre os temas que eu estou falando, a gente pode, em futuros vídeos aí, abordar cada um deles separadamente, pausadamente, né? Aprofundando cada tema desse, para trazer bastante informação para vocês, tá? Mas hoje em específico eu vou falar sobre que é a moto. Tá? Que a gente acaba esquecendo, a gente se preocupa com o resto e esquece dela, que é o mais importante, quem está te levando e te trazendo de volta, que é a moto. Além da revisão, a gente deve atentar em dois itens que para mim são os básicos da moto, para ter sucesso na sua ida e retorno, tá? Mas falando em viagem, o que propriamente é uma viagem dentro do Brasil, fora do Brasil, uma viagem longa, certo? A gente está falando entre trechos que cobrem acima de 3 a 4 mil quilômetros, tá, no percurso. Vamos fazer 4, 5, 6 ou 7 dias de viagem e tende a ser acima de 4 mil quilômetros essa viagem, ou até mais, né, mais quilometragem. Porém é o seguinte, o desgaste excessivo nesses dois itens que eu vou mencionar agora, que a gente deve se atentar na moto, ok? Tá, falando especificamente sobre um deles, que é o pneu, tá? No seu planejamento de viagem, você deve se atentar nisso. Que pneu que eu vou usar para fazer a minha viagem? Que tipo de terreno que eu vou passar? Se eu vou viajar com garupa ou não? Se eu vou levar muito peso ou vou trazer muito peso dessa minha viagem, tá? Se eu tenho aquela minha grelha em cima do baú, lembra que o baú tem um certo peso que você pode transportar nele. Alguns são 5 quilos, outros até 7, mas você tem aquilo. E quando você coloca uma grelha em cima desse baú e tende a colocar mais peso ali, vai deixar consequentemente a sua moto mais pesada, e o desgaste desse peso, mais o garupa, mais você e a sua moto, vai afetar diretamente o pneu, principalmente na velocidade que você está tocando, conduzindo a sua moto. Tá? Eu falo isso para que você não chegue em casa com os pneus num arame,
como foi quase o meu caso e o caso do amigo ali, tá? Então é muito importante se atentar naquele peso que você está levando ou trazendo da sua moto. Ainda falando sobre esse tópico de pneus, eu acho que é muito válido e importante. Dentro do Brasil você geralmente não tem esse problema. Se você tem seguro para sua moto, é acionado em qualquer lugar, tudo bem. Mas ó, pensa assim, eu estou viajando para fora do Brasil. Lá a gente tem uma dificuldade com calibrador, tá? Principalmente ali na Argentina, alguns ainda são aqueles analógicos, você fica à base de pressão, você fica apertando para dar pressão, igual lá da infância, que eu me lembro da minha infância que eu fazia isso com a minha bicicleta, você fica apertando para dar pressão para calibrar até o ponto desejado o pneu da sua moto. Por isso, assim, na minha viagem eu costumo levar um calibrador ali, portátil, tá? Eu costumo levar na minha viagem. E eu também levo um medidor de pressão, tanto o manual, quanto eu tenho na moto também instalado ali o eletrônico, que já passa a informação direto do pneu para o sensor, e ele me acusa ali quanto é que está a calibragem da moto. Então eu acho muito válido e interessante. Se você quer saber como colocar esse monitor de pressão na sua moto, tem vídeo meu aqui no canal já explicando, tá? Vou deixar um card aqui em cima para que você possa achar ele e verificar onde eu comprei, como eu fiz para instalar e tudo mais. Falando ainda sobre calibrador, a gente tem os calibradores no Uruguai. No Uruguai também são bons, tá? No Chile são bons também. Porém, você paga, né? Você para no posto de gasolina, paga uma propina ali para eles, uma gorjeta, dá uma gorjeta para ele calibrar o pneu para você. Que não é um problema também, tá? Eu senti um pouco mais de dificuldade nos calibradores da Argentina. Dentro do Brasil, lembrando que se você tem seguro ou não, você vai estar rodando, tem uma borracheira em tudo quanto é canto que pode te ajudar. Se não, você tem uma assistência mais facilitada que pode levar o reparo ou levar a sua moto até o reparo mais próximo. Uma outra dica aqui é lembrar de diariamente inspecionar os pneus da moto, tá? Vamos dizer que você está lá numa viagem chegando no Pacífico agora e olha para o pneu da sua moto e já era. Se você está perto de uma cidade grande ali no Chile, então você vai fazer o quê? Vai até uma loja e vai trocar o pneu para poder retornar, tá? Isso se deve a vários fatores, tá? Pode ser que você tenha na sua escolha colocado um pneu de má qualidade, segunda linha, vamos dizer assim, né? Ou até pelo peso que eu mencionei antes que você levou na moto excessivo, tá? Então é importante você inspecionar diariamente o seu pneu, monitorar a pressão dele, por isso o medidor é vital nessa situação, ou até o manual ali para você ver. Tá, e qual é esse momento primordial para parar e verificar os pneus, tá? O estado dos pneus. Lembre-se que numa viagem você está fazendo 100, 150 km, está parando. A cada momento que você para, você dá uma verificada geral na moto, né? Para ver se tem algum problema, não só a parte de pneus. Mas eu costumo fazer isso toda manhã. Toda manhã, antes de sair para a viagem, eu vou lá e inspeciono alguns itens da moto e o primeiro deles é o pneu, para ver se tem algo errado com ele. Na Argentina eu estava em Salta e saí do hotel para um posto de gasolina para abastecer e já vi que o pneu estava meio murcho ali, né? Então eu parei lá, usei um calibrador deles lá, como eu falei, desses de pressão mesmo, né? Você aperta e segura para a pressão sair, não é nada digital, e consegui tocar minha viagem. Preocupado, mas a gente vai tocando, porque a gente já vê que ali tem um certo problema, tá? Isso já é no meu retorno para casa. Mas recomendo, sempre de manhã cedo, tomou seu café, saiu com a bagagem do hotel, ou montou sua bagagem na moto, de um camping, por exemplo, já inspeciona a moto como um todo, mas o pneu é primordial para você não sair dali e entrar na estrada e dizer, puxa, agora vou ter que parar, sendo que eu estava parado antes ali e já poderia ter resolvido. Um outro item que o pessoal costuma usar bastante é a vacina de pneu. Eu também era fã disso, tá? De já aplicar a vacina do pneu novo, sair com ele vacinado, até que eu vi uns canais aí de amigos pelo YouTube e eu cheguei à seguinte conclusão. Se você já tem um medidor de pressão ali e está fazendo a sua viagem, o medidor de pressão vai te informando em tempo real o que está acontecendo. Com uma vacina aplicada num pneu, você pode estar rodando a uma alta velocidade, tendo a sensação que aquilo ali está corrigindo para você, né? A vacina está sendo aplicada e não está. Aconteceu aí num canal famoso aí de a pessoa quase soltar a roda, o pneu da roda, do aro. Poderia ter sido um acidente feio ou acontecer aquilo que a gente não quer que aconteça de nenhum jeito na viagem. Então
Então, por isso, muito cuidado, tá? Pesquise mais sobre o tema, pesquise mais sobre o assunto vacina. Eu acho que vale o tempo gasto para saber como você vai fazer a sua viagem e se vai aplicar essa vacina ou não. Lembrando novamente, não sou eu que vou determinar o que você faz ou não na sua moto. Eu estou passando um pouco da minha experiência para agregar conhecimento. Então, pessoal, segundo tópico, segundo assunto que vale a pena mencionar em cuidados com a moto, eu creio que são dois os principais. Tem vários outros na moto, mas esses dois são principais. Uma viagem longa. Então a gente vai se preocupar, claro, depois de ter feito a revisão, com o pneu. E o segundo assunto seria a relação. Tá? Que tipo de relação você emprega na sua moto, você usa na sua moto? Você usa corrente, coroa e pinhão? Você usa correia? Tá? Tem kits hoje para moto que você coloca na moto sem precisar adaptar nada, tá? Que é o que eu estou pensando em fazer na minha moto agora, já que eu vou ter uma viagem bem longa. E como eu falei, é um dos temas, um dos assuntos que a gente às vezes está dia a dia rodando e não se preocupa em verificar, que é a relação da moto. Isso é porque eu também não quero me preocupar, não quero parar e ficar diariamente verificando isso. Claro, se ouvir um barulho, alguma coisa, você vai parar e vai ver, mas se não, toca a viagem, tá? Já tive Harley Davidson, uma correia de uma Harley vai até 100 mil quilômetros frouxo, tá? Você vai rodar com ela sem se incomodar, sem ficar aplicando demasiadamente outro tipo de lubrificante, outro tipo de produto, assim como a gente deve aplicar na corrente, né? Na corrente, coroa e pinhão, no conjunto a gente vive aplicando, né? Então, uma correia não tem essa necessidade. Mas eu, como também já fui marinheiro de primeira viagem, e com a minha experiência que vocês viram na foto, eu não me atentei nisso, e foi um erro meu, tá? E pode ser fatal, porque você está voltando com a sua companheira de viagem, carga e tudo mais, tem aquela preocupação com o pneu, e de repente a sua relação você não parou e não foi apertando, não foi verificando o ajuste dela, a folga dela, não foi dimensionando isso e foi tocando a sua viagem. Eu cheguei em casa com muita sorte, aquele amigo ali também chegou com muita sorte, primeira viagem longa. Mas assim, nem todos podem ter essa sorte, por isso que, por favor, verifique isso diariamente, tá? Se você está planejando, vou rodar 500, 600, 700, 800 km num dia, no outro dia de manhã você vai inspecionar os seus pneus e também, na sequência, inspeciona a folga da relação. Faz o aperto, ajusta, tá? Você vai perder um tempo, meia hora, uns 40 minutos ali para fazer toda essa verificação, mas vale a pena, tá? Porque isso vai te poupar dor de cabeça. Pensa no seguinte problema, você está subindo a Cordilheira dos Andes, está tensionando bastante a sua corrente, tá? E de repente, pá, estoura. Você está no meio de uma subida, sem sinal de telefone, contando com quem passa de lá para cá para ajudar. Com certeza, se algum amigo experiente, viajante, está vendo o canal agora, ele já tenha passado por isso, ele sabe que é um perrengue e é enorme. A fim de evitar esse tipo de problema, faça a inspeção diária, faça o ajuste na corrente, ok? Faça a verificação do pneu para não haver o problema com você. Então, pessoal, lembre-se que numa viagem longa, seja dentro do Brasil, onde você tem mais suporte, ou fora do Brasil, onde você pode estar mais limitado, ela deve ser bem planejada, ok? Pois é diferente de um rolê pequeno, onde eu vou estar ali com meus amigos, vou ter o suporte deles, inclusive, se eu tiver problema, uma viagem ali, sei lá, de 1.000, 2.000 quilômetros, com os amigos junto. É uma viagem que às vezes você vai estar fazendo sozinho, você e Deus, e contando com a ajuda de pessoas estranhas que você vai encontrando no caminho. Outra língua, é importante você arrastar o portunhol seu ali, para você ter essa ajuda também. E são oportunidades, eu nunca digo que pessoas estranhas são uma barreira, não, são oportunidades, porque você vai estar conhecendo um pouco mais da cultura local deles também e aprendendo mais com isso. Legal, galera? Então, espero que esse vídeo possa te ajudar a planejar a sua viagem mais uma vez, né? Porque o intuito do canal é sempre esse, dar dicas e estar ajudando a planejar a sua viagem. Tá? Se você gostou, deixa um joinha aí para fortalecer, aí, para ajudar a divulgar para mais pessoas o conteúdo. E se inscreve, tá? Caso ainda não for inscrito aí, caso for um amigo inscrito, eu agradeço de coração aí, a gente vem crescendo ao longo dos dias, ainda é pequenininho o crescimento, mas a gente vai chegar lá, tá? A ideia é que a gente possa disseminar esse conteúdo de uma forma bem ampla. Beleza? Eu quero deixar para vocês aqui também um prenúncio aí do que vem a seguir, tá?
Eu vou pegar essa viagem que eu fiz ao Atacama e eu vou dividir em partes, tá? Para que você saiba como conduzir, criar a sua viagem para lá sozinho. Eu fui, na verdade, foi eu e um amigo, mas eu fiz todo o planejamento da viagem e fui até lá. Ele foi junto comigo, ele aprendeu, hoje ele já fez a viagem para o Ushuaia dele também. Eu estou planejando e pretendo realizar a minha viagem final do ano, se tudo der certo. Até estou com a camisa que já compramos da expedição aqui, vai eu e um amigo meu, o Paulo lá de Lages, né? A gente vai do nosso motogrupo Liberdade, hein? A gente vai seguir até o Ushuaia e fazer um roteiro incrível para mostrar para vocês aí final do ano. Então assim, muita gente tem a vontade de ir até Atacama. Eu recomendo como primeiro passo, primeira viagem internacional, você ir até o Uruguai. Tá? O Uruguai está bem acessível, aquelas exigências que estavam todas por conta do Covid já caíram, tá? Então você está bem acessível para você chegar lá, fazer um pouco de turismo. Aqui no canal tem vídeos sobre viagem ao Uruguai, então recomendo fortemente você começar por ali. Mas se você já tem a vontade de ir até o Atacama, eu vou fazer isso para você. Eu vou fazer agora uma playlist, tá? Que vão ser essas dicas, desde você saindo do Brasil, o que passar, destinos para onde visitar, recomendação de hospedagem, tá? Lembre-se que tem muitos aí no YouTube que fazem isso de modo pago. Eles querem te chamar para fazer um tour, para você seguir no tour dele. Eu vou fazer esse tour, modo gratuito aqui para vocês, não vou cobrar nada por isso. A minha ideia, como eu disse de novo, é trazer conhecimento, divulgar informação para vocês. E vocês vão aprender como chegar do Brasil até o Atacama, até La Mano de Deserto, voltar até Antofagasta, voltar até o Atacama novamente e fazer sua viagem até em casa. E tudo isso de modo seguro, tá? Então a gente se vê nos próximos vídeos aí. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.